Você já se sentiu um mero espectador dentro da igreja? Com toda a sinceridade do seu coração, você já observou o poder de Deus fluindo através de outras pessoas e, enquanto se alegrava com isso, uma pergunta silenciosa ecoava no seu íntimo? Senhor, e eu? Existe algo assim para mim também? Talvez você sinta uma fome por mais, uma santa insatisfação com uma vida cristã que se resume a assistir em vez de participar. Se isso descreve você, saiba que esse sentimento não é inveja, nem carência. É o seu espírito testificando que você foi criado para um propósito maior, para ser um participante ativo e um canal da manifestação de Deus na Terra. E se eu te disser que a resposta do céu para a sua pergunta é um retumbante e definitivo sim. Fique comigo até o final, pois o que vou te revelar hoje não é apenas uma lista de dons, mas um convite de Deus para você descobrir e ativar o seu lugar na linha de frente do reino. O grande problema é que muitos de nós fomos paralisados por dois erros muito comuns em relação aos dons espirituais. O primeiro é o medo do desconhecido, que nos faz recuar e pensar: isso é muito sobrenatural, muito estranho, melhor não mexer com isso. O segundo erro, ainda mais sutil, é enxergar os dons como um troféu para os espiritualmente perfeitos, o que nos leva a pensar: eu não sou o santo o suficiente, preciso consertar minha vida primeiro para merecer algo assim? A promessa que eu te faço hoje é que vamos demolir essas duas fortalezas. Neste vídeo, vamos desmistificar, um por um, os 9 dons do Espírito Santo. E mais do que te dar conhecimento, vou te entregar chaves práticas para você identificar o que Deus já depositou em seu espírito. Fique atento, pois a maneira como vamos organizar esses dons vai trazer uma clareza revolucionária. E o último grupo que vamos analisar pode ser a chave que destrava todo o seu chamado. Para navegar neste assunto tão vital, nossa bússola precisa ser a palavra de Deus. A nossa base está em 1 Coríntios capítulo 12, que é o mapa do tesouro para entendermos os dons. O apóstolo Paulo estabelece o princípio fundamental no versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Vamos analisar essa frase com calma. A cada um significa que não há exceções. Se você é um filho de Deus, esta promessa te inclui. É dada, reforça que é um presente da graça, não um salário por mérito. A manifestação do Espírito deixa claro que não se trata do seu poder ou da sua santidade, mas da presença de Deus se tornando visível através de você. E, finalmente, visando ao bem comum, revela o propósito. Não é para o seu status, mas para o serviço e a edificação de toda a família da fé. E essa verdade é tão importante que o apóstolo Pedro a reforça em sua primeira carta no capítulo 4, versículo 10, de uma maneira belíssima e direta. Ele diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Perceba as palavras-chave aqui: servir aos outros. Os dons espirituais são as ferramentas de trabalho que Deus nos entrega para construirmos uns aos outros em amor. A segunda palavra é administrando. Você não é o dono do dom. Você é um administrador da graça multiforme de Deus. Ele confia a você uma expressão única do seu poder, e a sua responsabilidade é usá-la com fidelidade para abençoar a vida das pessoas ao seu redor. Isso remove todo o peso do orgulho e da autopromoção e nos coloca na posição correta de humildes servos. Então, com uma base bíblica tão clara e poderosa, por que a maioria de nós vive tão distante dessa realidade? Porque existe um conflito, um diagnóstico espiritual que precisamos enfrentar. O primeiro sintoma é uma paralisia causada pelo sentimento de inadequação e pelo medo. A voz da acusação sussurra constantemente em nossos ouvidos: você não é bom o suficiente, você ainda luta com pecados, quem é você para querer operar no sobrenatural? Essa mentira nos faz acreditar que precisamos nos qualificar para um presente que é, por definição, gratuito. Juntamente com isso, vem o medo do desconhecido, o medo de parecer ridículo ou de ser mal interpretado, o que nos mantém acorrentados a uma fé segura e previsível, longe da dimensão onde os milagres acontecem e o poder de Deus se manifesta. E o segundo sintoma que adoece a igreja é a inveja de dons e comparação. Nós olhamos para o dom mais visível e espetacular de um irmão e imediatamente diminuímos ou ignoramos o sussurro mais sutil do Espírito em nossa própria vida.
Comparamos nossa capacidade com a do outro, e nesse tribunal injusto, quase sempre nos declaramos culpados de inferioridade espiritual, concluindo que não temos nada de especial para oferecer. O que está em jogo com essa atitude é imensurável. A igreja, que deveria ser um corpo vibrante e multifuncional, acaba operando com membros atrofiados. Pessoas continuam cativas, doentes e desanimadas, não porque Deus não queira agir, mas porque os instrumentos que Ele designou, você e eu, estão paralisados pela comparação e pela insegurança, enterrando os dons que deveriam estar servindo e edificando a todos. E é exatamente aqui, no centro desse conflito de medo e comparação, que a verdade do Evangelho brilha para nos libertar. Preste muita atenção, pois o que vou te dizer agora tem o poder de mudar completamente a sua perspectiva. A primeira parte da revelação é que os dons espirituais não são talentos naturais aperfeiçoados. Um talento é uma habilidade com a qual você nasce. Um dom é uma capacitação que você recebe no seu novo nascimento em Cristo. Você pode ser um ótimo comunicador e não ter o dom da profecia, e alguém tímido e de poucas palavras pode ser usado poderosamente para profetizar. A segunda parte é que os dons também não são medalhas de honra espiritual, concedidas aos mais santos e perfeitos. Eles são ferramentas de trabalho, armas para a batalha, distribuídas com base na necessidade da missão, e não no mérito do soldado. Deus não está procurando por currículos impressionantes, Ele está procurando por corações disponíveis. Então, o que eles são? Pense nos dons como capacitações sobrenaturais do Espírito Santo. São explosões da realidade do céu na nossa realidade terrena, fluindo através de pessoas absolutamente comuns. Imagine que o poder de Deus é uma eletricidade de altíssima voltagem. Os dons são a capacidade que o Espírito te dá para ser um fio condutor seguro para que essa energia ilumine um ambiente, cure uma enfermidade ou traga uma direção. O propósito deles é um só: manifestar a presença real e atuante de Deus no meio do seu povo e para o mundo. Quando um dom é usado, é como se Deus estivesse dizendo em voz alta: eu estou aqui, eu me importo com vocês e eu tenho poder para mudar a situação. Você não é a fonte do poder, você é o privilegiado canal através do qual Ele escolhe fluir. Isso nos leva à grande chave espiritual, o segredo para a ativação que muda todo o jogo. Em nossa cultura, somos ensinados a buscar resultados, a correr atrás de metas, mas no reino de Deus, a lógica é outra. A chave para receber e fluir nos dons não é buscar os dons em si, mas buscar desesperadamente o doador. É parar de focar nos presentes e se apaixonar pela pessoa do Espírito Santo. Quando a sua prioridade se torna a intimidade com Ele, quando o seu maior desejo é simplesmente a sua presença, os dons começam a fluir como uma consequência natural desse relacionamento. Eles são o transbordar da vida dele em você. A busca por um coração de servo, um amor genuíno pelas pessoas e uma vida de adoração é o solo fértil onde todos os 9 dons do Espírito encontram o ambiente perfeito para brotar e florescer abundantemente para a glória de Deus. Agora que sua mente e seu coração estão alinhados com a verdade, vamos mergulhar na parte prática de conhecer os dons. Para que você nunca mais se sinta confuso, nós vamos organizá-los em 3 grupos funcionais. O primeiro grupo é o dos dons de revelação, ou seja, os dons que nos capacitam a saber coisas que só poderiam ser reveladas pelo Espírito de Deus. O primeiro dom deste grupo é a palavra de conhecimento. Este é um download sobrenatural de um fato específico sobre uma pessoa, lugar ou situação, seja do passado ou do presente, que você não teria como saber naturalmente. Lembre-se de Jesus com a mulher samaritana no poço. Quando ele revelou, você já teve 5 maridos, ele estava operando neste dom. Aquela informação sobrenatural quebrou as barreiras do coração dela e a abriu para receber a salvação. Você pode ter esse dom se, por vezes, em oração, flashes de informação sobre alguém surgem em sua mente para te direcionar a orar com mais precisão e amor. Intimamente ligado ao primeiro, temos o segundo dom de revelação, a palavra de sabedoria. Se a palavra de conhecimento revela o que é, a palavra de sabedoria revela o que fazer. Este dom é uma revelação sobrenatural da estratégia de Deus para uma situação específica. Não é simplesmente ser uma pessoa sábia ou inteligente, é receber a solução do céu para um problema impossível na Terra, em um momento crucial.
O exemplo clássico é o do rei Salomão, quando duas mulheres disputavam um bebê. Sua instrução de dividir a criança ao meio não veio da lógica humana, mas foi um download de sabedoria divina que revelou a verdade e resolveu o conflito. Você pode ter esse dom se, por vezes, em oração, flashes de informação sobre alguém surgem em sua mente para te direcionar a orar com mais precisão e amor. Intimamente ligado ao primeiro, temos o segundo dom de revelação, a palavra de sabedoria. Se a palavra de conhecimento revela o que é, a palavra de sabedoria revela o que fazer. Este dom é uma revelação sobrenatural da estratégia de Deus para uma situação específica. Não é simplesmente ser uma pessoa sábia ou inteligente, é receber a solução do céu para um problema impossível na terra em um momento crucial. O exemplo clássico é o do rei Salomão, quando duas mulheres disputavam um bebê. Sua instrução de dividir a criança ao meio não veio da lógica humana, mas foi um download de sabedoria divina que revelou a verdade e resolveu o conflito. Você pode ter esse dom se, em momentos de crise, as pessoas te procuram e de repente você tem uma clareza e uma solução que surpreende até a si mesmo, trazendo paz e direção onde antes havia confusão. Terceiro dom deste grupo de revelação é o discernimento de espíritos. Este é o dom que te dá uma percepção sobrenatural da realidade espiritual por trás do mundo físico. É a habilidade dada por Deus para distinguir a origem de uma manifestação, palavra ou atmosfera. Ele te capacita a saber se algo provém do Espírito Santo, do espírito humano, da alma, da carne ou de uma influência demoníaca. Este é um dom vital para a proteção da igreja. Em Atos 16, Paulo se deparou com uma jovem que o seguia e dizia verdades, mas ele discerniu que a fonte era um espírito de adivinhação e não Deus. Você pode ter esse dom se, por vezes, sente um alarme espiritual, um desconforto ou uma confirmação interior sobre algo que todos os outros não estão percebendo. A aplicação é aprender a confiar nessa percepção e usá-la para orar com autoridade, buscando proteger e purificar o ambiente espiritual. Se o primeiro grupo de dons nos capacita a saber o que o céu sabe, o segundo grupo nos move para um novo patamar. Ele nos capacita a fazer o que somente o céu pode fazer. Este é o grupo dos dons de poder, onde a intervenção de Deus se torna uma ação tangível que altera a nossa realidade. O primeiro e fundamental dom deste trio é o dom da fé. E aqui é crucial entender que não estamos falando da fé para a salvação que todo crente possui. Este é um dom específico, uma medida sobrenatural e extraordinária de fé concedida a você para uma situação específica, permitindo que você creia em Deus para o impossível com uma certeza que desafia toda lógica. Lembre-se de Jesus com a mulher samaritana no poço. Quando ele revelou, "Você já teve 5 maridos", ele estava operando neste dom. Aquela informação sobrenatural quebrou as barreiras do coração dela e a abriu para receber a salvação. Você pode ter esse dom se, por vezes, em oração, flashes de informação sobre alguém surgem em sua mente para te direcionar a orar com mais precisão e amor. Essa fé sobrenatural, por sua vez, é frequentemente a porta de entrada para o próximo dom de poder, os dons de curar. Observe que a Escritura usa o plural, dons, sugerindo que pode haver diferentes tipos e medidas de unção para a cura de diferentes enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Este é o canal do poder restaurador de Deus sobre a vida de alguém. É a autoridade de Jesus sobre a doença fluindo através de um vaso humano. O exemplo mais claro talvez seja o de Pedro e João, na porta do templo. Diante de um homem coxo de nascença, eles não tinham recursos humanos, mas declararam: "O que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." O poder para essa cura não veio deles, mas foi um dom de Deus liberado através de sua obediência e fé naquele momento. Fechando esse grupo, temos o dom de operação de milagres. Se a cura é a restauração de uma ordem natural que foi quebrada pela doença, a operação de milagres é uma intervenção divina que suspende ou transcende as leis da natureza. É o poder criativo e soberano de Deus em ação. Este dom manifesta-se em atos que a ciência e a lógica humana simplesmente não conseguem explicar. Pense em Jesus acalmando a tempestade com uma palavra, multiplicando pães e peixes para alimentar uma multidão, ou no Antigo Testamento, em Moisés abrindo o Mar Vermelho. São intervenções diretas na estrutura da criação. Este é um dom exercido soberanamente por Deus,
mas ele procura por pessoas com uma fé audaz, que não coloquem limites no que ele pode fazer. A aplicação aqui é cultivar uma fé tão radical em um Deus de milagres que você se torna um candidato para ser usado por ele em um momento de necessidade. Chegamos agora ao nosso terceiro e último grupo, e eu peço a sua máxima atenção, pois como prometi no início, este grupo contém os dons que são frequentemente os mais mal entendidos e que geram mais debates, mas não precisa ser assim. Este é o grupo dos dons de inspiração, ou seja, os dons que capacitam a nossa voz a falar sob a direção e o poder do Espírito Santo. O primeiro e mais abrangente desses dons é o da profecia. É fundamental esclarecer que, no Novo Testamento, a profecia não é primariamente sobre prever o futuro. Conforme 1 Coríntios 14:3, seu propósito principal é para edificação, exortação e consolação. Agora, vamos falar com clareza e paz sobre o dom de variedade de línguas. Este é o dom que capacita uma pessoa a falar ou orar em um idioma que ela nunca aprendeu. A Bíblia nos mostra principalmente duas manifestações. A primeira, como em Atos 2, no dia de Pentecostes, foi um sinal para os incrédulos, onde os discípulos falaram em línguas humanas que eles não conheciam, mas que os estrangeiros presentes entendiam. A segunda manifestação, descrita por Paulo em 1 Coríntios 14, é uma linguagem de oração e adoração pessoal, onde o seu espírito fala diretamente com Deus, edificando a si mesmo. É uma forma de intimidade profunda que ultrapassa os limites da nossa mente racional. Este dom não é um sinal de superioridade espiritual, mas um presente de Deus para a sua edificação e comunicação íntima com Ele, disponível a todos que o buscam com fé. E para que o dom de línguas, quando manifestado publicamente na igreja, não gere confusão e possa abençoar a todos, Deus, em sua perfeita sabedoria, providenciou o dom parceiro, a interpretação de línguas. Este dom é a capacidade sobrenatural de receber de Deus o significado de uma mensagem que foi entregue em línguas e comunicá-la de forma clara e compreensível para todos os presentes. Não se trata de uma tradução literal, palavra por palavra, como um intérprete da ONU, mas de transmitir a essência, o sentido e o poder da mensagem original. É o que transforma uma manifestação que edifica apenas quem fala em uma palavra que edifica toda a igreja. Paulo instrui claramente que, havendo quem fale em línguas publicamente, é essencial que haja quem interprete, para que a ordem e, acima de tudo, a edificação coletiva sejam o resultado final. Nós viajamos juntos através dos 9 dons do Espírito Santo. Você viu que eles são reais, que são para hoje, e o mais importante, que eles estão disponíveis para você. A névoa da confusão se dissipou, o véu da ignorância foi rasgado, e agora, todo este conhecimento te posiciona diante de uma encruzilhada espiritual. De um lado da estrada está o caminho do conforto, da familiaridade, da fé que não se arrisca, de continuar sendo um espectador bem-intencionado. Do outro lado está a trilha mais estreita, a da disposição, a da obediência, a de se tornar um canal ativo e participante do mover sobrenatural de Deus na Terra. A pergunta que o Espírito Santo está fazendo ao seu coração neste exato momento não é mais "você entendeu?", mas sim "você está disposto?". Esta mensagem não foi entregue a você para apenas informar sua mente, mas para incendiar seu espírito com um chamado à ação. Essa decisão, portanto, não pode ser apenas um sentimento ou uma emoção passageira. Ela precisa se tornar uma atitude concreta de rendição, selada por uma oração de consagração e disponibilidade. Por isso, eu quero te convidar agora, onde quer que você esteja, a tomar um passo de fé que pode mudar o curso da sua vida. É o momento de parar de se anular, de parar de dar ouvidos à voz da acusação que te chama de incapaz. Eu te convido a orar comigo, com sinceridade. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Eu me apresento a Ti como um vaso, com minhas falhas e medos, mas com um coração disposto. Eu renuncio a toda insegurança. Batiza-me e enche-me com o Teu Espírito Santo e libera sobre mim os dons que o Senhor soberanamente escolheu para a minha vida.
Usa-me, Senhor, para a Tua glória e para o bem das pessoas ao meu redor. Amém. Eu te imploro, não trate esta oração como algo trivial. Não a deixe para depois. A urgência do reino é para hoje. A sua igreja local precisa do dom que Deus depositou em você. A sua família precisa da manifestação da presença de Deus que pode fluir através de você. As pessoas ao seu redor que estão sofrendo e sem esperança precisam de um toque do céu. E Deus escolheu usar as mãos e a voz dos seus filhos para entregar esse toque. Por favor, não espere até você se sentir pronto ou perfeito, pois a prontidão que Deus requer não é a ausência de falhas, mas a presença de um coração disposto. A capacitação sobrenatural não vem antes da sua obediência. Ela é liberada no exato momento em que você dá o passo de fé. O corpo de Cristo está esperando por você. O seu lugar está vazio. Ocupe-o hoje. Se você fez essa oração de entrega e sentiu o toque do Espírito Santo confirmando o seu chamado, eu quero te convidar a selar este momento com uma declaração pública de fé. Não deixe que a emoção deste momento se perca na correria do dia a dia. Vá agora mesmo até a seção de comentários e escreva esta frase de identidade, esta profecia sobre a sua própria vida. Eu sou um vaso para a glória de Deus. Este ato não é apenas para nós, é para você. É a sua maneira de dizer ao mundo espiritual e a si mesmo que a sua antiga identidade de espectador ficou para trás e que você está assumindo o seu lugar como um instrumento nas mãos do Criador. Ao escrever, eu sou um vaso para a glória de Deus, você está fazendo muito mais do que deixar um comentário. Você está ativando o poder da confissão, alinhando suas palavras com a verdade do céu sobre quem você é. Além disso, você se junta a um exército de outros crentes que também tomaram a mesma decisão hoje. O seu comentário será lido por alguém que talvez ainda esteja lutando com a dúvida, e a sua coragem vai inspirar a fé no coração dessa pessoa. Você se torna um ministro de encorajamento para a comunidade, um testemunho vivo de que Deus ainda chama e capacita pessoas comuns para a sua obra extraordinária. E se essa mensagem te fortaleceu, te ensinou e te despertou espiritualmente, eu peço que você deixe a sua curtida neste vídeo. A sua curtida é uma semente que você planta. É uma ferramenta poderosa que sinaliza para o YouTube que este conteúdo é relevante e precisa ser mostrado para mais pessoas que estão buscando por respostas e por seu propósito em Deus. Com um único simples clique, você pode ser a ponte para que alguém, em um lugar distante, que se sente perdido e sem utilidade no reino, encontre essa mensagem e tenha a sua vida transformada assim como a sua foi hoje. E para garantir que você continue recebendo o alimento espiritual que precisa para crescer no seu chamado, eu te convido a se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. Em um mundo tão barulhento e cheio de distrações, é muito fácil deixar o que é eterno ser sufocado pelo que é urgente. A sua inscrição é um ato intencional, uma decisão de priorizar o seu crescimento. É a sua forma de dizer, eu quero continuar aprendendo, quero ser equipado, quero permanecer conectado a uma fonte de ensinamento bíblico que vai me impulsionar para o meu destino em Deus. Não deixe o fogo que foi aceso hoje se apagar. Agora, vamos falar com clareza e paz sobre o dom de variedade de línguas. Este é o dom que capacita uma pessoa a falar ou orar em um idioma que ela nunca aprendeu. A Bíblia nos mostra principalmente duas manifestações. A primeira, como em Atos 2, no dia de Pentecostes, foi um sinal para os incrédulos, onde os discípulos falaram em línguas humanas que eles não conheciam, mas que os estrangeiros presentes entendiam. A segunda manifestação, descrita por Paulo em 1 Coríntios 14, é uma linguagem de oração e adoração pessoal, onde o seu espírito fala diretamente com Deus, edificando a si mesmo. É uma forma de intimidade profunda que ultrapassa os limites da nossa mente racional. Este dom não é um sinal de superioridade espiritual, mas um presente de Deus para a sua edificação e comunicação íntima com Ele, disponível a todos que o buscam com fé. E para que o dom de línguas, quando manifestado publicamente na igreja, não gere confusão e possa abençoar a todos, Deus, em sua perfeita sabedoria, providenciou o dom parceiro, o dom de interpretação de línguas. Este é o dom sobrenatural de receber de Deus o significado de uma mensagem que foi entregue em línguas e comunicá-la de forma clara e compreensível para todos os presentes. Não se trata de uma tradução literal, palavra por palavra,
como um intérprete da ONU, mas de transmitir a essência, o sentido e o poder da mensagem original. É o que transforma uma manifestação que edifica só quem fala em uma palavra que edifica toda a igreja. Paulo instrui claramente que, havendo quem fale em línguas publicamente, é essencial que haja quem interprete, para que a ordem e, sobretudo, a edificação coletiva sejam o resultado final. Nós viajamos juntos através dos 9 dons do Espírito Santo. Você viu que eles são reais, que são para hoje e, o mais importante, que eles estão disponíveis para você. A névoa da confusão se dissipou, o véu da ignorância foi rasgado, e agora todo este conhecimento te posiciona diante de uma encruzilhada espiritual. De um lado da estrada está o caminho do conforto, da familiaridade, da fé que não se arrisca, de continuar sendo um espectador bem-intencionado. Do outro lado está a trilha mais estreita, a da disposição, da obediência, de se tornar um canal ativo e participante do mover sobrenatural de Deus na Terra. A pergunta que o Espírito Santo está fazendo ao seu coração neste exato momento não é mais "você entendeu?", mas sim "você está disposto?". Essa mensagem não foi entregue a você para apenas informar sua mente, mas para incendiar o seu espírito com um chamado à ação. Essa decisão, portanto, não pode ser apenas um sentimento ou uma emoção passageira. Ela precisa se tornar uma atitude concreta de rendição, selada por uma oração de consagração e disponibilidade. Por isso, eu quero te convidar agora, onde quer que você esteja, a tomar um passo de fé que pode mudar o curso da sua vida. É o momento de parar de se anular, de parar de dar ouvidos à voz da acusação que te chama de incapaz. Eu te convido a orar comigo, com sinceridade. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Eu me apresento a Ti como um vaso, com minhas falhas e medos, mas com um coração disposto. Eu renuncio a toda insegurança. Batiza-me e enche-me com o Teu Espírito Santo e libera sobre mim os dons que o Senhor soberanamente escolheu para a minha vida. Usa-me, Senhor, para a Tua glória e para o bem das pessoas ao meu redor. Amém. Eu te imploro, não trate essa oração como algo trivial. Não a deixe para depois. A urgência do reino é para hoje. A sua igreja local precisa do dom que Deus depositou em você. A sua família precisa da manifestação da presença de Deus que pode fluir através de você. As pessoas ao seu redor que estão sofrendo e sem esperança precisam de um toque do céu. E Deus escolheu usar as mãos e a voz dos seus filhos para intrigar esse toque. Por favor, não espere até você se sentir pronto ou perfeito, pois a prontidão que Deus requer não é a ausência de falhas, mas a presença de um coração disposto. A capacitação sobrenatural não vem antes da sua obediência. Ela é liberada no exato momento em que você dá o passo de fé. O corpo de Cristo está esperando por você. O seu lugar está vazio. Ocupe-o hoje. Se você fez essa oração de entrega e sentiu o toque do Espírito Santo confirmando o seu chamado, eu quero te convidar a selar este momento com uma declaração pública de fé. Não deixe que a emoção deste momento se perca na correria do dia a dia. Vá agora mesmo até a seção de comentários e escreva esta frase de identidade, esta profecia sobre a sua própria vida. Eu sou um vaso para a glória de Deus. Este ato não é apenas para nós, é para você. É a sua maneira de dizer ao mundo espiritual e a si mesmo que a sua antiga identidade de espectador ficou para trás e que você está assumindo seu lugar como um instrumento nas mãos do Criador. Ao escrever "Eu sou um vaso para a glória de Deus", você está fazendo muito mais do que deixar um comentário. Você está ativando o poder da confissão, alinhando suas palavras com a verdade do céu sobre quem você é. Além disso, você se está juntando a um exército de outros crentes que também tomaram a mesma decisão hoje. O seu comentário será lido por alguém que talvez ainda esteja lutando com a dúvida, e a sua coragem vai inspirar a fé no coração dessa pessoa. Você se torna um ministro de encorajamento para a comunidade, um testemunho vivo de que Deus ainda chama e capacita pessoas comuns para a sua obra extraordinária. E se essa mensagem te fortaleceu, te ensinou e te despertou espiritualmente, eu peço que você deixe a sua curtida neste vídeo.
A sua curtida é uma semente que você planta. É uma ferramenta poderosa que sinaliza para o YouTube que este conteúdo é relevante e precisa ser mostrado para mais pessoas que estão buscando por respostas e por seu propósito em Deus. Com um simples clique, você pode ser a ponte para que alguém, em um lugar distante, que se sente perdido e sem utilidade no reino, encontre essa mensagem e tenha sua vida transformada, assim como a sua foi hoje. Para garantir que você continue recebendo o alimento espiritual que precisa para crescer em seu chamado, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. Em um mundo tão barulhento e cheio de distrações, é muito fácil deixar o que é eterno ser sufocado pelo que é urgente. A sua inscrição é um ato intencional, uma decisão de priorizar o seu crescimento. É a sua forma de dizer: eu quero continuar aprendendo, quero ser equipado, quero permanecer conectado a uma fonte de ensinamento bíblico que vai me impulsionar para o meu destino em Deus. Não deixe o fogo que foi aceso hoje se apagar.